Meus irmãos, na semana passada, já tem 2 semanas que nós estamos aprendendo sobre a importância do novo nascimento. Por quê? Nós aprendemos que todos os seres vivos, humanos, eles têm uma natureza chamada natureza humana. Só que a Bíblia Sagrada diz que a natureza humana, ela é tendenciosa a fazer as coisas que não agradam a Deus. Ela é inclinada para o pecado. A natureza humana é inclinada para o pecado. E eu ensinei para vocês aqui o que é pecado mesmo. O que é pecado? O que eu ensinei para vocês aqui? O que a gente aprendeu junto? O que é pecado? Desobediência a Deus. Tudo o que uma pessoa pratica e ela está em desobediência ao ensinamento de Deus, ela está pecando. Tudo. Aí a gente começa a ver como que muitas pessoas estão distantes de Deus por causa do pecado. É interessante. Olha aqui o Romanos 8:7, ó. Romanos 8:7 que ela colocou para nós. Que mensagem linda. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre o quê? Inimiga de Deus. Olha a inclinação da nossa natureza humana. Ela sempre vai pensar nas coisas, vai querer as coisas diferentes do que Deus ensinou. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana. Está escrito deste jeito, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana, porque ela é sempre contrária aos ensinamentos de quem? De Deus. Agora, se eu faço morrer a minha natureza humana, outra natureza precisa nascer. E no caso seria a natureza de Deus. Seria nascer de Deus. Isso, olha aqui, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3:5. O que está escrito? Lê aí, vocês vão ler. Fazei, pois, o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É você quem mata ela. É você quem mata ela quando você passa a negar a si mesmo. O que Cristo ensinou? Aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A natureza humana, a natureza terrena, o tipo de mentalidade dela é sempre contrária à vontade de Deus. Então eu preciso fazer morrer essa natureza. Porque enquanto eu não fizer nascer enquanto eu não fizer morrer essa natureza em mim, eu vou viver no pecado. E se eu viver no pecado, a Bíblia diz que eu não sou filho de Deus. Ah, mas Deus não perdoa? Uai, Deus pode até vir a te perdoar um dia que você se arrepender de verdade, consertar sua vida com Deus, mas que durante esse período você não é filho de Deus, não é não. E se morre antes desse perdão? E aí? O que vai ser? Olha o que diz aqui, ó. Olha aqui, ó, 1 João 3,8, ó.
Por que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana, terrena? Diz assim: mas quando continua a pecar, o que é pecado? Desobediência a quem? A Deus. Então, quando continua a desobedecer a Deus, então a pessoa mostra, lê para mim, mostra o quê? Lê para mim aí, 1 João 3,8, mostra o quê? Que pertence ao diabo. É a Bíblia que está dizendo isso. E minha missão aqui é pregar a Bíblia junto com você. E é aplicar a Bíblia em nossa vida, eu e você. Senão não adianta de nada. Olha lá. Mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, ou seja, o diabo desobedece a Deus desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras de quem? Do diabo. Quais são as obras do diabo? A desobediência a Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. A gente fala, é o feitiço da encruzilhada. O feitiço da encruzilhada é a obra da mulher lá e do homem lá que tem aquela religião, irmão. Aquilo ali não é obra do diabo, não. Aquilo ali é a obra de alguém. Você pode ficar olhando da janela ou da esquina onde é que faz o feitiço, você vai ver alguém indo lá colocar aquilo. Aquilo é obra de gente, de pessoas. Então, cuidado para não confundir. Mas, Bispo Paulo, o maligno não está no meio daquilo ali. Ele está porque aquilo é uma oferenda. É uma oferenda a um espírito imundo. Mas aquilo não é uma obra do diabo. Aquilo é uma obra de quem? De alguém, de uma pessoa. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. Não! Não é. Até porque quando a Bíblia fala de roubar, matar e destruir, a Bíblia não está falando do diabo. Quem disse para você que está falando do diabo? Esse que é o problema de versículo isolado. Está escrito, Bispo Paulo. Olha só o que está escrito. E eu sei que está João capítulo 10, versículo 10. Comece a ler João desde o capítulo 8. Leia o capítulo 8, leia o capítulo 9, e aí você vai chegar no 10. E você vai entender que o Senhor Jesus Cristo está falando de um bando de ladrão, de pessoas que estão religiosos, que estão manipulando pessoas. Naquela época, os fariseus, os mestres da lei, os falsos sacerdotes, que roubavam, matavam e destruíam. Que é isso, Bispo Paulo? Pegue a Bíblia e leia. O dia que você começar a pegar a Bíblia com vontade para ler, porque Bíblia não se lê de forma isolada, igual as pessoas pegam. Ai, Deus, fala comigo, Deus. Aí pega a Bíblia. Me dê uma dessa aqui, fazendo um favor aqui. Deus fale comigo. Vou ler a Bíblia. O bispo Paulo mandou bom dia, perguntou se eu já examinei minha Bíblia hoje. A pessoa, Deus revela a palavra. Ela pega, fecha o olho assim, bota o dedo e piu. Só que tem vezes que ela começa a ler assim, aí é um puxão de orelha, alguma coisa, fala, não é isso aqui que Deus queria falar hoje não, com certeza. Deixa eu abrir de novo, porque a palavra vai vir. Isso é o inimigo querendo me enganar. É ele. É ele. Deus fala comigo, Pai. Se eu falar para você, você não vai acreditar. Aonde que abriu? É de Deus. Agora é de Deus. Estou falando aqui, Não vou mudar a página, não. Agora é de Deus.
Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória! Eu falei que era de Deus essa daqui. A outra não era não. Era o diabo que queria me enganar. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Isso não é examinar a Bíblia. Isso não é você aprender a Bíblia. Bíblia é Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. Terminou Gênesis. Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 2. Terminou Êxodo. Levítico capítulo 1. Isso é examinar a Bíblia. Porque aí você vai entender quando é que está falando de espírito, quando é que está falando de gente, quando é que está falando de coisa A, coisa B, coisa C, aí você vai entender. E aí você vai começar a compreender a vontade de quem? De Deus. Mas o ladrão, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele não quer que você examine a Bíblia assim. Não. Porque se você examinar a Bíblia assim, você rapidamente vai identificar o ladrão. Você rapidamente vai identificar o falso profeta. Você rapidamente vai identificar aquele que usa de fraude. Rapidamente. Porque aquela pessoa vai estar em desacordo com os ensinamentos de quem? De Deus. E os ensinamentos estão todos na Bíblia Sagrada. Então, voltando lá em 1 João que a gente estava, o que diz? Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, ou seja, todo tipo de desobediência a Deus. Jesus Cristo veio nos ensinar como é possível ser obediente, como é possível agradar a Deus. Ele viveu nessa terra como homem, carne e osso que nem você e eu, e ele foi obediente a Deus, ele foi fiel a Deus. Então ele, com a conduta dele, com a maneira de viver e com as palavras que saíam da boca dele, que ele mesmo disse, as palavras que saem da minha boca não são minhas, são do Pai. Então ele exalava a obediência a Deus. Isso é destruir as obras do diabo. E aí continua no versículo 9. Aquele que é nascido de quem? De Deus, ou seja, já fez morrer a natureza terrena, humana, e agora nasceu de quem? De Deus. Este não vive no pecado, ou seja, ele não vive no quê? Na desobediência a Deus. Ele não vive. Ele nasceu de Deus. Pois a vida de Deus está nele, ou seja, o Espírito de Deus, a presença de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de quem? De Deus. Ou seja, aquele que nasceu de Deus não pode continuar a pecar. Então, se a pessoa continua a pecar, ela continua a desobedecer a Deus, qual é claramente a realidade daquela pessoa? Ela não nasceu de Deus. Isso serve para o pastor, para o obreiro, para o bispo, para o membro da igreja, para quem for. Não nasceu de Deus. E aí entra o problema. Você só é filho de quem você nasceu. Você é filho de quem você nasceu. Não adianta você querer ser filho de quem você não nasceu, porque não vai colar. Não vai. Você só tem ligação de quem você nasceu. E o versículo 10 diz assim, assim podemos identificar
quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então, o filho de Deus é aquele que já não vive no pecado, ele não vive na desobediência a Deus. E o filho do diabo então vai ser quem? Aquele que vive na desobediência a Deus, que vive no pecado. Eu quero que você entenda a grandeza disso. Ah, bispo Paulo, eu não estou bebendo, nem roubando, nem me prostituindo, mas está mentindo. Mas está desejando a morte do outro. E por aí vai. Mas está sendo desonesto no seu local de trabalho, mas está sendo infiel no seu casamento. Tudo aquilo que Deus ensinou, a maneira que devemos fazer para agradá-lo, quando eu desobedeço, eu estou em pecado. Então eu estou deixando de ser filho de quem? Aí vai ter outro pai. E eu sei que esse pai ninguém aqui quer ter. Então está diante de nós a oportunidade de ter essa filiação com Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Se eu não me engano, tem uma mensagem que diz que Deus os deu o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Deus os deu o poder de serem chamados filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Deus nos concede essa graça. Olha que coisa linda. Só que muitos de nós desprezamos. Para ser filho de Deus, vai ter que nascer de Deus. Vai ter que nascer de Deus. Olha lá, ó, João capítulo 1, versículo 12. Viu que eu não falei besteira? João 1, 12. O que está escrito? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Viu que está diante de você e quem decide é você? Se você crer em Jesus Cristo, nos ensinamentos do Senhor, e os aceitar, então você vai ter o direito de se tornar um filho de Deus. E um dos ensinamentos mais importantes do Senhor Jesus Cristo é justamente sobre o novo nascimento, que nós estamos aprendendo lá em João 3,5. Vamos lá, mensagem, João 3,5. Hoje nós vamos aprender aqui o que é nascer da água. O que é nascer da água? Ó, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Qual é a verdade? Leia aí, vai. Qual é a verdade? Ninguém pode entrar aonde? No reino de Deus. O quê? Sem nascer da água e do Espírito. Tem um monte de pastor que aí você vê a falta de sabedoria, falta de revelação. A revelação não é ficar adivinhando a vida de ninguém. Revelação é você ir entendendo os mistérios de Deus, da palavra de Deus. Isso é a verdadeira revelação. A verdadeira revelação está aqui, ó, na palavra. Aqui está a verdadeira revelação. É aqui. Tem um monte de pregador que fala, é porque o nascer da água é ser batizado nas águas. Que batizado nas águas? Se nascer da água fosse ser batizado nas águas, então Jesus mentiu.
Que isso, bispo Paulo? Mentiu. Por que ele mentiu, bispo Paulo? Porque ele disse para o ladrão da cruz que pediu para ele se lembrar lá dele: ô mestre, lembra de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse para ele? Olha, em verdade te digo hoje, que você vai estar comigo aonde? No paraíso. Onde é o paraíso? Não é o reino de Deus? E o ladrão da cruz foi batizado nas águas? Não! Não foi. Se o ladrão da cruz não foi batizado nas águas, e Jesus falou que ele estaria no paraíso, no reino de Deus, e lá atrás Jesus disse que quem não nascesse da água, se você entender que é o batismo nas águas, quem não fosse, se fosse isso, tá? Batizado nas águas não entraria. Então como é que ele falou que o ladrão vai entrar? Como Jesus não mente, ele é a própria verdade. Então isso significa que nascer da água não tem nada a ver com batismo nas águas. O batismo nas águas acontece depois que a pessoa nasce da água. Porque se ela nasce da água, ela vai ser batizada. Porque o batismo é uma confissão pública da minha decisão de fé. Ou seja, eu tomei uma decisão de fé e agora eu vou confessar publicamente isso. É igual o casamento. A pessoa toma uma decisão de construir uma família com alguém. E depois que ela toma uma decisão, ela marca uma data. E nessa data ela vai ao cartório. E ali no cartório ela está fazendo o quê? Uma confissão pública do compromisso que ela decidiu assumir com aquela pessoa. O batismo é a mesma coisa. A pessoa só confessa aquilo que ela já decidiu. Por que tem gente, por que tem pessoas que resistem ao batismo nas águas? Porque ela até hoje não tomou uma decisão de ter um compromisso com quem? Com Deus. Ela não tomou uma decisão. Essa decisão que faz a diferença. Então, nascer da água não é batismo nas águas. Nascer da água aqui é uma linguagem figurada, é uma metáfora que vai ser utilizada por Jesus. E João Batista, quem era João Batista? O homem que batizava pessoas aonde? Nas águas. Ele vai nos ajudar a entender o que é nascer da água. Vai comigo em Lucas capítulo 3, versículo 7. Lucas 3, 7. Olha o que diz o texto sagrado. João dizia às multidões que vinham até ele para ser o quê? Olha só, as pessoas iam até João para serem o quê? Batizadas na água, correto? Fazer uma confissão pública de fé. O que ele dizia para essas pessoas? O que ele dizia? Raça de víboras! Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Agora lê para mim em voz alta. Provem! Provem o quê? Por suas ações, que vocês o quê, pessoal? Que vocês o quê, pessoal? Se arrependeram. João está dizendo o seguinte, João Batista está dizendo assim: para você fazer uma confissão pública de uma nova
vida, primeiro você tem que ter se arrependido daqueles pecados, daquelas desobediências que você praticou contra Deus. Primeiro você tem que nascer da água. Água serve para quê? Normalmente a gente usa água para quê? Lavar, limpar. Nascer da água significa ser lavado pelo arrependimento, ser limpo pelo arrependimento. É isso que é nascer da água. É quando a pessoa se arrepende de fato e de verdade daquilo que ela fazia que não agradava a quem? A Deus. Enquanto não existe esse arrependimento verdadeiro, a pessoa está suja. Então João dizia: você quer entrar nessa água aqui para confessar o que para os outros? Se você continua sendo o mesmo, se a sujeira continua em você. Por isso que ele chama aquelas pessoas de raça de víboras. Eu expliquei para as pessoas aqui hoje de manhã. Tem gente que lê o texto e não tem revelação, não tem o entendimento. Por isso que você não pode faltar no culto de domingo, pessoal. Não falte no culto de domingo. Aconteça o que acontecer, não falte, não perca. Por que João chama de raça de víboras? Quando você vê uma víbora, o que é que faz você temer aquela víbora? O que é que faz você ter repulsa por aquela víbora? É o formato dela? A espessura do corpo dela? O que faz você temer aquela víbora é o veneno que está dentro dela. Então o que João estava dizendo para aquelas pessoas, João Batista? Vocês vieram aqui confessar uma fé que na verdade não existe, porque dentro de você está cheio de veneno. Em outras palavras, dentro de vocês ainda existe a inclinação, a mentalidade humana que é inclinada para o pecado, que é a desobediência a quem, pessoal? A Deus. Então João disse para eles assim, primeiro vai provar por suas ações que vocês se arrependeram. Primeiro vai mostrar que não tem veneno dentro de você mais. Que as suas atitudes sejam atitudes de uma pessoa que é obediente a Deus, que é fiel a Deus, que é comprometida com Deus, com os ensinamentos de Deus. Vai provar, olha que forte isso, provar. Provar em primeiro lugar para você mesmo. E em segundo lugar, provar para os outros. Será que quando Deus olha para nós, Ele encontra esse veneno dentro de nós? Quais são as desobediências que nós ainda carregamos em nossa vida? Será que nós já nascemos da água? Será que nós já nos arrependemos de verdade? Porque você sabe o que é que não agrada a Deus. E aquilo que você não sabe, o próprio Deus vai te mostrando quando você pega a sua Bíblia para examinar. O próprio Deus vai falando com você. Mas tem gente que lembra aqui quando eu dei o exemplo? Ela abre aqui, ó Deus, fala comigo. Não, essa aqui não é o que Deus quer falar, não. Porque na verdade é exatamente Deus falando do veneno que está nela. A sujeira que existe. É exatamente Deus dizendo que ela precisa nascer da água, ser lavada pelo arrependimento. O profeta Ezequiel já falava sobre isso lá em Ezequiel 37. Coloca para mim aí, por favor. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Olha o que diz o texto sagrado. Olha o que diz.
E interessante que Ezequiel 37 é aquela do vale de ossos secos. Lembra que eu falei, Bíblia você lê na sequência? Oh Deus, levanta esse vale de ossos secos. Deus levanta. Se primeiro nascer da água. Se primeiro for lavado pelo quê? O arrependimento. Está lá no 36. Mas as pessoas não querem o 36 não. Só quer o 37. Olha o que diz o 36. Olha a linguagem figurada aqui, ó. Deus falando através do profeta Ezequiel. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão o quê? Tá vendo? Água serve para quê? Para lavar, para limpar. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu os purificarei de suas desobediências, de seus pecados. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de quê? Lembra o coração de pedra? O que é o coração de pedra? É aquela mente humana, aquela mentalidade humana que a gente leu, que é sempre inclinada para onde? Para o pecado, para a desobediência. Quando o Senhor fala de remover esse coração e dar um coração de carne, Ele está falando dar um coração totalmente sensível e inclinado para a vontade de quem? De Deus, para a obediência a Deus. Versículo 27. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos, sigam meus decretos, ou seja, meus ensinamentos, e tenham o cuidado de obedecer meus estatutos. Continua comigo. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais a fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos, e nunca mais as nações vizinhas zombarão da sua terra por causa da fome. É aqui que eu queria chegar. Lê para mim, por favor, em voz alta, o versículo 31. Olha o que acontece quando uma pessoa nasce da água. Quando ela é lavada pelo arrependimento. O que acontece? Lê aqui, lê em voz alta, vai. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado. Para aí. Então se lembrarão dos pecados, ou seja, das desobediências que cometeram no passado. Agora lê em voz alta, vai. E terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Quando a pessoa nasce da água, quando ela é lavada pelo arrependimento, então ela passa a ter nojo daquele tipo de pecado que ela cometeu, daquelas desobediências que ela cometeu. Ela começa a ter aversão daquilo. Quando ela lembra daquilo, ela tem uma repulsa daquilo. Ela tem aversão de si mesma. Como é que eu pude fazer isso? E ela não se importa com as consequências ruins, negativas, que ela pode viver ou está vivendo por causa daqueles pecados. Tipo, a vergonha que os outros vão ter dela, a humilhação que ela pode sofrer por causa daquilo. Ela não está nem aí, porque ela sente tanto nojo de ter cometido aquela desobediência, aquele pecado, que qualquer consequência negativa para ela é coisa indiferente, porque ela se sente assim, um lixo.
diante de Deus, por causa daquele tipo de desobediência que ela cometeu, de pecado que ela cometeu. Isso é uma pessoa que nasceu da água. Ela não sente remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é medo das consequências pelo erro. Isso é remorso. E a Bíblia fala que Judas, ele sentiu remorso do erro que ele cometeu, traindo quem? O Senhor Jesus. E quando ele teve medo das consequências, o que ele fez? Ele se matou. Ele se suicidou. Por causa do remorso, do medo. Por isso que a pessoa que se arrepende, que ela nasce da água, que ela é lavada pelo arrependimento, ela não se mata, ela não se suicida. Ela passa a detestar aquela desobediência que ela cometeu. E quando uma pessoa detesta algo, quando uma pessoa abomina algo, quando uma pessoa sente aversão por algo, ela não quer passar nem longe daquilo. Perto, muito menos. Ela não quer passar nem longe daquilo. Ela tem completa repulsa por aquilo dali. Olha o Judas aqui, ó. Mateus 27:3, ó. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha o quê? Sido condenado à morte, então ia ter consequência, não ia? O que vocês acham? Aí o Judas começa a pensar assim, olha, e na hora que descobrirem que fui eu, o que esse povo que segue ele vai fazer comigo? O que esses 11 discípulos aqui que estão junto, todo mundo junto há 3 anos, vão fazer comigo? Será que eles vão me matar? O que vão pensar de mim? Será que vão me envergonhar, me humilhar? Aí ele começa a ter medo das consequências. Isso que é remorso. Porque quem se arrepende, ele não tem medo. O que vão fazer? Vão me matar? Vão me humilhar? Não tem problema não. Eu tenho tanto nojo do que eu fiz, que esse nojo que eu sinto pela desobediência que eu tive a Deus, supera qualquer consequência negativa pelo pecado que eu cometi, pelos erros que eu cometi. Isso é nascer da água. E Jesus Cristo disse que quem não nascer da água e do Espírito, que nós vamos aprender semana que vem do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Isso é uma afirmação daquele que tem a chave. Lá em Apocalipse a Bíblia fala, não fala? Aquele que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. Quem é que tem a chave? O Senhor Jesus Cristo. Está falando lá em Apocalipse, é de Jesus Cristo. Então quer dizer que se ele afirmou que não pode entrar quem não nascer da água e do Espírito, ele está dizendo que vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Fechar a porta para quem não nascer da água e do Espírito. E esse daí pode ser membro, obreiro, pastor, bispo, diácono, papa, presbítero, coroinha, visitante da igreja, pessoa que é cheia de bondade no coração. Irmão, não nasceu da água e não nasceu do Espírito, não vai poder entrar. Lá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Apocalipse 3:7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode o quê? Fechar. E o que ele fecha, ninguém pode o quê? Abrir. Essa mensagem não está falando de contexto material, não. Porque a gente só vê pregação sobre isso aqui, ó,
no contexto material. Jesus vai abrir a porta para você desse negócio. Oh, Jesus, fecha aquela porta de doença. Irmão, essa chave aqui não é para fechar a porta de doença nenhuma, não é para abrir porta de negócio nenhum, não. Essa chave é para abrir a porta do reino de Deus. E essa chave é para fechar a porta do reino de Deus. O Senhor Jesus está falando de conserto. Então ele está dizendo, eu sou aquele que tem a chave que abre a porta e ninguém pode fechar. E se eu fechar também, ninguém pode abrir. Então, meus irmãos, nascer da água é ser lavado pelo arrependimento. É você verdadeiramente ser limpo, se arrepender de verdade de tudo aquilo que não agrada a Deus, de todo tipo de pecado, de desobediência, confessá-los. Tem gente que fala, eu vou confessar para Deus, mas para quem você prejudicou também. Porque se o seu pecado foi só contra Deus, então você só tem que confessar para quem? Para Deus. Mas e se o seu pecado prejudicou alguém? Se você não confessar para a pessoa, você não recebe a misericórdia de Deus. Está lá em Provérbios, sobre confessar e receber a misericórdia. Não recebe. Não recebe. E sabe por que não recebe a misericórdia de Deus? Sabe por que não recebe? Porque se você não confessa para quem você prejudicou, é porque você está com medo das consequências. E se você está com medo das consequências, é porque você não se arrependeu. Você está com remorso. Assim que você identifica se está com remorso ou com arrependimento. Provérbios 28:13. O que está escrito em Provérbios 28:13? Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Por quê? Se confessou e abandonou, sentiu repúdio, nojo daquilo dali, então ele vai fazer o quê? Ele vai abandonar ali de verdade. Ele vai receber a misericórdia de Deus. Isso é nascer da água. Por isso que Jesus falou com Nicodemo, assim, ô Nicodemo, deixa eu te falar. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar não, tá, Nicodemos? Você é um cara bacana, muito religioso, sabe bastante da Bíblia. Você é professor, você é mestre naquilo que você faz. Mas tem veneno aí, Nicodemos. Tem veneno. Enquanto esse veneno não estiver aí, você está fora. A porta está fechada para você. Você precisa ser lavado. E é interessante isso. Só tem, ou melhor dizendo, o batismo nas águas físicas. Olha a pancada agora. Só tem validade se primeiro a pessoa nasceu da água. Se não, é um banho. Paulo pregava exatamente isso. Vai lá em Atos 28 comigo. Perdão, 26:19. Para me finalizar. Domingo que vem eu quero pregar sobre nascer do Espírito. Que vai ser uma revelação também tremenda. Não falte domingo. Convide pessoas para vir para a igreja, pessoal. Gente, eu vou ser sincero para você. Se quando eu era membro, assim, igual você é hoje da igreja, obreiro, se eu congregasse numa igreja dessa daqui, quando eu digo igreja dessa aqui, eu não estou falando da placa. Eu estou falando de uma igreja que traz o evangelho de Jesus, a palavra de Deus de verdade.
Irmão, eu ia ter maior prazer de levar pessoas para a igreja. Se eu congregava num lugar que hoje eu sei que era uma seita, mas na minha ótica tinha algumas coisas boas, eu levava a gente. Imagina congregando numa igreja de verdade, que traz o evangelho dessa forma. Você tem que ter prazer de trazer pessoas. Você não deve aceitar uma cadeira dessa vazia. É a oportunidade que Deus está nos dando de salvação, de ver a palavra dele de verdade. Olha o que Paulo disse aqui, ó. O apóstolo Paulo estava numa situação difícil. Você sabe que Paulo termina a carreira dele preso, aguardando a sua morte. Paulo vai ser decapitado, cabeça dele cortada fora. E um momento que Paulo estava falando aqui com o rei Agripa, olha o depoimento que Paulo vai dar, diferente do que muitos pensam. Porque todo mundo olha, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários acontecer. Paulo não estava nem aí para isso. Paulo nunca pregou sobre milagres extraordinários. Sabe quem vai dizer isso? Ele próprio. Ele mesmo. Aí hoje a religião constrói um Paulo diferente do que ele realmente foi. Não estou dizendo que Deus não fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Estou dizendo que Paulo nunca pregou esse tipo de fé. Não. O que Paulo pregava então? Exatamente o que Jesus pregou, o que João Batista pregou, o que Ezequiel pregou, o que Moisés pregou. Vamos lá. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro aonde? Em Damasco, depois aonde? Em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem o quê? Qual que era a pregação de Paulo? Essa era a pregação de Paulo, arrependimento. Nascer da água. Ser lavado pelo arrependimento. Olha lá. Dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas obras, que obras? Obediência a Deus, comportamento que agrada a Deus. Olha lá, que mudaram de rumo. Eram desobedientes, passaram a ser o quê? Obedientes, porque eles nasceram da água, se arrependeram de verdade. Agora veja o versículo 21. Lê alto para mim, lê vocês. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem. E tentaram o quê? Me matar. Qual é a mensagem que Paulo anunciava? Arrependimento. Ninguém vai prender ninguém que prega outra coisa. Ninguém vai querer matar alguém que prega outra coisa. Agora aquele que prega arrependimento, esse daí. Como é que João Batista morreu mesmo? Quem lembra? Lembra não? A cabeça na bandeja? Porque ele pregou o quê? Raça de víboras! Vai produzir, provar que vocês se arrependeram. Acabou, cabeça na bandeja. É? Paulo, esse aí nem na bandeja foi. Cortou mesmo, caiu no chão, decapitado. E tantos outros. Porque pregavam, olha lá, a cabeça de João Batista lá num prato. Então, meus irmãos,
O que Cristo Jesus pregou é arrependimento, nascer da água e do Espírito. O que João Batista pregou? Arrependimento. O que Paulo pregou? O que Ezequiel pregou? O que Moisés pregou? Todos. Sabe por quê? Porque quem não nascer da água não vai entrar no reino de Deus. E nunca mais se esqueça, se você tem medo das consequências do erro, da desobediência a Deus que você cometeu, é porque você não se arrependeu ainda. E se você não se arrependeu, você não nasceu da água. Você não vai entrar no reino de Deus. O que eu mais quero como pastor é entrar no reino de Deus e ver você também entrar no reino de Deus. Senão tudo aquilo que eu fiz aqui não valeu de nada. Mas eu não posso tomar a decisão por você. Então veja o que é que está de veneno em você. Sai daqui nessa noite e vai provar para você e para os outros que você se arrependeu de verdade, que você nasceu da água, que você abandonou, você tem nojo daquelas atitudes de pecado e de desobediência que você fez até hoje. E a partir daí você está dando o primeiro passo para entrar no reino de Deus, nascendo da água. E aí, se você fizer isso, qual que é o segundo passo? João Batista falou? O batismo nas águas, que é a sua confissão pública de fé, de quem você é agora. Você já provou que você é uma nova criatura. E depois vem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Nascer do Espírito. Que nós vamos aprender aqui, que vai ser extraordinário. O que é nascer do Espírito? E você vai ver que provavelmente é bem diferente do que você sempre ouve aí pessoas falando e ensinando coisas nada a ver com nada. Quem entendeu a palavra de Deus? Você crê no que Jesus disse? Crê ou não crê? Dá para entrar no reino de Deus sem nascer da água?